sistema fosse vegano, será que você viraria uma pessoa vegana? Acredito que sim. Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre um livro chamado O Plano da Vitória Vegana. Esse livro é um livro maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler já 2 vezes e ele traz uma visão muito interessante sobre o veganismo no mundo. Esse livro foi escrito pelo Andrew. O Andrew Alexander, ele é um cineasta, documentarista. Ele viajou por mais de 5 anos, entrevistou mais de 200 líderes veganos pelo mundo. E o que ele traz desse livro é um relato muito interessante. É um livro muito gostoso de ler. Eu li a primeira vez, para vocês terem uma ideia, eu li num dia. Então, assim, ele é um livro muito gostoso de ler e que traz todas as experiências que ele teve com o veganismo no mundo. O pensamento importante, né, é a gente pensar o seguinte: adianta ser vegano em um mundo não vegano? Ou seria mais interessante mudarmos o sistema para então as pessoas, né, se tornarem veganas? Como o Andrew fala com muita exatidão no seu livro, esse sistema que trata os animais como mercadoria, ele é um sistema que não para. E ele não para, não é porque as pessoas sejam más, né? Não é porque o mundo é cheio de crueldade, é simplesmente porque fomos habituados e o sistema foi feito para que isso se perpetue, para que continue sempre dessa forma. A pecuária, por exemplo, ela é sustentada por uma rede de proteções, né? Então ela tem proteções legais, subsídios financeiros, apoio político, tem as tradições, tudo isso faz com que ela se mantenha firme, né? E seguindo em frente. Muitas pessoas questionam, por exemplo, o preço dos produtos veganos em comparação com os produtos tradicionais. E realmente ainda existe essa diferença, graças a Deus está diminuindo, mas ainda existe. E por que existe essa diferença? Exatamente pelos subsídios que a pecuária tem, por essas proteções que a pecuária possui. Outra coisa que assim a gente segue muito são as tradições, né? Então, para vocês terem uma ideia, um exemplo assim que eu tenho de vida que foi muito interessante comigo foi a Rafinha, né, minha filha, quando ela era pequenininha, ela tomava mamadeira e um dia ela resolveu não tomar mais, ela falou que não queria mais, que a Rafa, eu brinco que ela é veganinha desde que nasceu, porque ela nunca gostou de carne, nunca gostou de frango, nunca gostou de peixe, e aí com 1 ano e meio ela não quis mais mamar. E eu, que não era vegana na época, eu não tinha conhecimento de que outro alimento traria cálcio. Para mim, o cálcio era leite. Leite de vaca é sinônimo de cálcio. E isso foi uma coisa que enraizada pela nossa cultura, né? Passa de geração para geração. E na época eu fiquei perdida, eu fui pesquisar que alimentos que tinham. E realmente a gente não aprende, né, isso. A gente aprende que o leite que tem cálcio. Em churrascos, em família, a gente sempre vê, né, o pai e a mãe, come uma carninha, um franguinho, né, e um coraçãozinho. É tudo assim, feito de maneira assim, romantizada. E não é uma carninha, né? É uma carne, é um corpo de um animal, assim. A gente não é... Sempre a gente foi educado a ser distanciado dessa realidade. Mas eu vou pegar um exemplo que eu achei, assim, fantástico. Que uma coisa que acontece muito na nossa sociedade, assim, na medicina, os médicos, eles não aprendem nutrição na faculdade, né? Eles aprendem a como tratar as doenças e não necessariamente como evitar as doenças. Lógico, eu sei que existem alguns médicos que conseguem ter essa visão, né, maior, conseguem, vão em busca, mas eu estou dizendo a maioria. Um fato que me chamou muita atenção foi num hospital no Líbano, né, em Beirute, que o Alexander foi conversar com o dono desse hospital, George Hayek. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo. Hayek. Acho que tá certo. E ele é o dono de um hospital que foi transformado em um hospital vegano. Foi o primeiro hospital vegano do mundo. E como que ele fez essa mudança? Não foi uma mudança de uma hora para outra, né? Do dia para a noite passou a ser um hospital vegano. Não.
ele fez em passos. E o primeiro passo que ele fez foi a educação. Ele ministrou seminários, apresentou dados científicos, documentários, tudo isso para os médicos, enfermeiros e funcionários do hospital, para que eles fossem ganhando conhecimento sobre os benefícios de uma alimentação à base de plantas. A segunda etapa, eles criaram uma mudança cultural. Então não foi simplesmente assim que eles colocaram no cardápio uma opção vegana e uma não vegana e ficassem na torcida para que a pessoa escolhesse a opção vegana. Não. A própria nutricionista ia pessoalmente nos quartos, né, mostrando, servindo, mostrando quais os benefícios da alimentação à base de plantas. Foram colocados cartazes no hospital, né, mostrando esses benefícios, explicações, porque isso foi fazendo com que as pessoas fossem se familiarizando, né, com o tema, se familiarizando com as mudanças. E muito assim interessante é que as pessoas realmente foram mudando. Os próprios pacientes viam, né, ficavam a par dos benefícios e falavam, não, eu quero esse prato então. Ah, eu quero esse prato. E foram selecionando os pratos veganos para sua alimentação. E foi então que a terceira fase foi a mudança total do hospital para um hospital vegano, né, que ocorreu em 2021. Então o Hospital Hayek passou a ser o primeiro hospital vegano do mundo. E isso, assim, abriu um precedente muito maravilhoso de termos essa convicção de que, tipo, é possível, né? Não é algo assim, imaginário, algo hipotético. E se acontecesse? Não, aconteceu, existe e funciona perfeitamente. O Andrew fala algo muito interessante, que os médicos, eles aprendem a desobstruir, né, as artérias de gordura das pessoas, mas eles não ensinam as pessoas a não obstruí-las, né? Então, assim, isso precisa ser mudado, né? Isso é, assim, urgente que seja mudado. E o que acontece muitas vezes é que você vai ao médico, ele vai te dar um remédio para tratar as consequências, né? Os efeitos de algo que você está sentindo, e não necessariamente a causa, né? Então, às vezes, você está se alimentando mal, está com algum problema do intestino, da sua alimentação, e isso não é visto, porque o médico não tem esse conhecimento. E algo muito forte que o Georges, né, disse para o Andrew foi o seguinte: houve resistência? Sim, alguns médicos, né, pacientes, funcionários foram contra. Porém, quando foi argumentado com a saúde, né, a parte ética às vezes não mexe muito com as pessoas, mas quando você fala da saúde, não tem como argumentar, porque é ciência, né? Quando ele mostrou os dados científicos de que era o melhor a ser feito, essa resistência baixou. Então isso é muito interessante, porque isso realmente acontece até com a gente, assim, no dia a dia, né? Até numa escala bem menor acontece isso também. Às vezes só você falar, poxa, não é ético matar um animal para a gente se alimentar, não surge muito efeito. Mas se você fala para a pessoa, nossa, mas olha, isso que você está comendo, essa carne que você está comendo é cancerígena grupo 1, a pessoa dá uma pensada, né? Então, assim, é bem interessante. Isso foi algo que também me chamou bastante atenção nessa história do hospital. Outro fato que me chamou muita atenção é que antes era normal fumar nos hospitais, até que foi proibido por ser algo, né, cancerígeno. E em 2015 a OMS, né, trouxe à tona que as carnes processadas são cancerígenos grupo 1. E por que elas continuam sendo servidas nos hospitais? Por que a alimentação não muda, sendo que né, comprovado que é cancerígeno? Também é algo a se pensar. Então, gente, eu quis trazer a questão do Hospital Hayek, que eu achei muito interessante essa história. Aqui no livro está bem detalhado, você vai ter outras ideias, outras situações muito interessantes. Vou colocar aqui embaixo o link para vocês adquirirem o livro. E o que eu posso dizer é o seguinte, uma das coisas que o Andrew citou muito no livro, especialmente para os veganos, porque esse livro acaba sendo muito voltado para os veganos, obviamente que é interessante que não veganos leiam, para terem uma ideia, né, de tudo como funciona, mas algo que ele falou que me tocou muito é que, assim, por mais que
as mudanças em grandes organizações ou no sistema sejam eficazes, mais eficazes, a mudança começa pelos indivíduos. Cada um de nós, né, pode fazer parte dessa mudança. Eu conheci o Andrew através da Tamara, a Tamara que fez a tradução do livro. Quando a Tamara me indicou o livro, né, quando eu li, eu comprei, eu li, eu falei, nossa, me tocou muito. E desde que eu me tornei vegana, eu falo assim, vou fazer um canal sobre receitas, vou fazer um canal no YouTube sobre receitas. E eu nunca fiz, né? Nunca fui pra frente. E após esse livro, foi o start que me deu de tipo, não, eu tenho que fazer agora esse canal. E não vai ser só de receitas. Eu também falarei sobre veganismo, também trarei bate-papos gostosos sobre esse assunto, né? Então eu quero agradecer muito ao Andrew e à Tamara, porque realmente assim, o objetivo do livro comigo foi alcançado e espero que continue alcançando muito mais outras pessoas. E eu super indico para vocês, leiam, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, escreva aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso que eu falei, né? Se você tem outras sugestões de livros, se você quer outras sugestões de livros aqui, tá bom? Compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo, com seus amigos veganos, seus amigos não veganos, tá bom? E se inscreve aqui no canal para você sempre receber as notificações. Ativa o sininho, tá? Beijos! Obrigada!